ar. Este é o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Um prazer conversar com o senhor, recebê-lo no estúdio da TV Assembleia SP. Sempre um prazer conversar com o senhor, deputado. É uma honra para mim podermos discutir temas importantes e com competência, como você sempre faz. O deputado Orlando Bolsoni é relator do PPA, o Plano Plurianual, que traz os investimentos, o custeio do governo pelos próximos 4 anos, aliás, 2016 e 2019. É importante, deputado, que a gente mostrasse para o nosso telespectador que não é uma lei sozinha. Ela trabalha em conjunto com outras 2 leis. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada no começo do ano, e a Lei Orçamentária Anual. São 3 leis que cruzam dados e informações que fazem um planejamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco só do PPA, o significado do PPA. Primeiro, o PPA é o planejamento estratégico do Estado de São Paulo, assim como o PPA do Brasil e dos municípios. Ele faz uma projeção de todos os objetivos onde nós queremos chegar nos próximos, nos anos de 2016, 17, 18 e 19. Ele é um plano de Estado, não só de governo, porque ele pega os 3 últimos anos da gestão que está em andamento, no caso o governador Alckmin, e o primeiro ano do seu sucessor. Então aí já se observa uma das características do PPA, que busca o conceito da continuidade administrativa, da continuidade da gestão, embasada em especial nesses grandes princípios. Então ele norteia, daí no meu modo de ver, a lei provavelmente a mais importante que se vota em uma legislatura, e depois esse PPA, ele anualmente se faz uma lei de diretrizes orçamentárias para tratar daquele ano que orienta o orçamento. Sim. E o orçamento, a lei orçamentária anual, é que vai definir os aspectos financeiros para fazer, sob a égide dessa lei de diretrizes orçamentárias, mas sem contrariar ou dando sequência, ou dando continuidade, ou obedecendo aqueles grandes princípios que foram estabelecidos no PPA, que é o plano plurianual. Bom, para o nosso telespectador entender um pouco da matéria, é importante que veja também o ânimo dos deputados quando do debate, numa das reuniões da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Veja a reportagem. O deputado Barba, do PT, leu parte do voto em separado, que tem 361 emendas. Segundo o parlamentar, o projeto do governo está distante dos anseios, não contempla a regionalização e é artificial em termos de planejamento. Não tem nada no PPA que indique o seguinte: durante 4 anos vai ser feito isso e isso na educação, durante 4 anos vai ser feito isso e isso na saúde, durante 4 anos vai ser discutido em cada região administrativa do governo do Estado de São Paulo os crescimentos de metas econômicas disso ou daquilo. Então é um PPA muito vago. Longe de polêmicas, o relator agradeceu as reflexões, mas ponderou que o PPA representa um avanço e que, em termos de metodologia, está em linha com os critérios do FMI e do Banco Mundial, que medem o retorno de investimentos públicos. É um plano estratégico e se atentar na própria exposição do plano, que o relator tem que fazer é complementar e aperfeiçoar essa exposição, ele não tem que substituir. Então lá se fala da questão do desenvolvimento regional, então desenvolvimento local, integrado e sustentável, e que se faz através de grandes planos, depois de programas, e programas que podem ser medidos depois em produtos mensuráveis, ou quilômetros, ou pessoas atendidas. Então eu acho que é um enorme avanço. Embora eu respeite, mas eu acredito também a regionalização está devidamente contemplada. O PPA estabelece o planejamento do governo entre 2016 e 2019. Em valores globais, as despesas previstas são estimadas em 967 bilhões de reais em 4 anos. Na votação, o relator foi vencedor por 7 votos a 1. A verdade é que há efetivamente uma dificuldade de regionalizar
em função de que são programas para todo o estado de São Paulo. E não cabe no PPA você definir, a não ser os programas, a não ser aquilo que efetivamente o Executivo vai fazer. Deputado e relator do projeto de lei 1137 de 2015, que trata do plano plurianual. O que falar da proposta? Ela é avançada, o senhor ouviu reclamação, inclusive um voto em separado da oposição. Por que desse voto? Por que da diferença do embate de ideias ali? Primeiro, eu respeito, muitos são dois estudiosos, o deputado Teonilio Barba e o deputado, e os dois amigos pessoais meus, o deputado João Paulo Rido, que eles propuseram um voto em separado, alegando eventuais fatos ou eventuais projetos, ações que o governo não teria contemplado e o relator, no meu caso, não teria adicionado. Então, primeiro, respeita, e são questões, eu diria mais assim, de ideologia, do jeito de se ver a gestão pública. Então, é próprio, eu acho que natural. Mas eu vejo grandes avanços. Esse PPA é um PPA que vai marcar a história do Estado de São Paulo. Por quê? Primeiro, ele adequa a uma metodologia do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Então, por que isso? Essa metodologia ela é adotada pelos países, pela Austrália, pelos Estados Unidos, que é o orçamento por resultados. Que eu vou inclusive mostrar aqui, deputado. Sim. Que é uma nova metodologia, já foi apresentada. Aliás, ela já está sendo experimentada no estado de São Paulo em duas secretarias, pelo menos, né? O orçamento por resultados. Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria da Educação. Da Educação. Em projetos específicos. Sim. Então, o orçamento por resultados, ele trabalha no conceito de que você traça os grandes planos, os objetivos estratégicos, e depois você vai cobrar esses números. Então, você vai fazer o acompanhamento anual para saber se está efetivamente sendo eficaz, sendo eficiente, ou seja, está sendo bem feito, está sendo eficaz, está atingindo os resultados, e a efetividade, que é um conceito de administração pública dos mais avançados, que assim, está efetivamente mudando a vida das pessoas. Então, por exemplo, na área da educação, não se afere só número de alunos. Então, vai aferir, por exemplo, a merenda escolar, a qualidade da merenda. A qualidade da merenda, vai aferir, por exemplo, o número de alunos que eventualmente possam deixar a escola, as desistências, vai aferir depois os números do SARESP, no caso da saúde, vai aferir, por exemplo, questão da dengue, um exemplo. Ver se esses números estão sob controle, estão baixando. No caso da administração penitenciária, se o egresso se está tendo um nível maior de recuperação. No caso do desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação. Então, se efetivamente os nossos serviços, não só públicos, mas também os serviços privados estão se utilizando, estão sendo inovadores. Então, é uma aferição. Mas é uma aferição no orçamento, deputado? É bom que se diga, até para o nosso telespectador saber, já existem indicadores. Inclusive, eu lembro aqui, o Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro corregedor Sidney Beraldo, que foi presidente desta Casa de Leis, foi secretário de Gestão, ele apresentou recentemente um indicador que afere a efetividade do investimento público, ou seja, que mostra efetivamente se aquele gasto está sendo bem administrado e se está dando retorno para o contribuinte, que é quem paga a conta. É isso? Exato. O secretário Sidney Beraldo, hoje nosso conselheiro do Tribunal de Contas, das pessoas que contribuiu ainda aqui nessa Assembleia para criar o Índice Paulista de Responsabilidade Social e Índice Paulista de Vulnerabilidade Social,
foi o secretário, hoje secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, Sim. e o índice criado pelo Tribunal de Contas é o índice de efetividade de gestão municipal. Sim. O que acontece? Nós estamos numa integração esses princípios, esses objetivos, a metodologia do Banco Mundial, a metodologia que o Tribunal de Contas já montou para fazer o acompanhamento, nós estamos inserindo nesse momento. Então, a partir de 2016, para que o Estado de São Paulo, nós estamos dando condições que o Tribunal de Contas possa, de forma transparente, medir não só a quantidade, ou seja, não só recursos, se gastou 25%, 30% em educação, se gastou 12% em saúde, não, aferir se esses recursos estão dando efetividade, ou seja, estão chegando, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Sobre o PPA, eu falei sobre o investimento, a despesa projetada, 967 bilhões. De reais. Estou falando de bilhões. O orçamento para 2016, que está sendo debatido nesta casa, é de 206 bilhões, ou seja, já tem 206 dentro desses 967. Mas, deputado, se a economia está deprimida, se eu não consigo saber o orçamento do mês que vem, de uma família, daqui a 6 meses, como é que eu vou orçar 967 bilhões para daqui a 4 anos, 2019? Como isso? Então, primeiro, se trabalha com indicadores pretéritos, então indicadores passados, e se projeta estimativas. Então, o primeiro aspecto, é indispensável que se tenha referência para poder chegar aos resultados, ou seja, chegar aos objetivos. Então, é indispensável. Se você não tem referência, você não sabe onde vai chegar. Não é onde pode, é onde nós queremos chegar. Então, seria mais ou menos assim, sonhos, mas trazendo para resultados efetivos. Tá. Então, isso é importante. Segundo, dentro da própria legislação do PPA, que nós examinamos e demos continuidade, há a possibilidade de adequação anual no respectivo orçamento através da lei de diretrizes orçamentárias. Então isso já uma correção de rumos, vamos dizer assim. Correção de rumos, porque assim, o conceito de planejamento é um conceito fascinante. Eu vou falar de uma referência, que ele é economista, usou os conceitos de economia para toda a sua vida, mas não é conhecido como economista, assim como navegador, que é o Amir Klink. O Amir Klink, ele dá um conceito interessante, isso que assim, por exemplo, a economia, ela não é para você, não é de navegação aérea, ou seja, não é um voo. Então, porque a navegação aérea você coloca um plano de voo, o plano de voo, origem e destino. Isso, origem e destino, você coloca o piloto automático e de forma reta vai chegar naquele horário no destino. O conceito de planejamento é o conceito de navegação fluvial ou marítima, ou seja, como a Terra é redonda, se você tem que permanentemente estar ajustando o timão, está ajustando para você ir fazendo as respectivas adequações, porque como a Terra é redonda, ele não sai na linha reta tal qual a aeronave. Sim. Então, esse é o conceito também. Então, há que se fazendo as adequações. Por uma extensão desse conceito também, em navegação, a gente tem a força do vento e a resistência das ondas também. Das ondas, então, e tem as intempéries que surgem, a questão, assim, na aviação também, mas tem as intempéries. Então, o número 967 é um número que foi projetado, é um número, a realidade de hoje, é um número plausível, porque, assim, nesse conceito de 200, agora 200, perto de 210 bilhões, então nós chegaríamos a 800 bilhões. Ocorre que também há uma projeção de uma inflação prevista. Sim. Então o número ele é perfeitamente inflação plausível. que agora, esse ano, segundo os indicadores, Passou já de 10%. passamos de 10,48, 10,5 em termos... Lamentavelmente. Lamentavelmente. Exato. Nós já chegamos aos 2 dígitos. Então Exato. você tem que colocar Isso vai, na conta a exato. inflação. Isso em termos, E também. o crescimento econômico Crescimento que virá econômico. também, deputado. Também. Todo Exato, mundo sabe que a crise não é permanente, ela é passageira. Nós Uma hora... começamos com o trabalho inicial, nós trabalhávamos com a perspectiva inicial de 0, por exemplo, próximo de 1 em 2016,
e 2017 já é maior. Tal. A realidade mostra que possivelmente 2016, agora os números de hoje, vai ocorrer um processo de crescimento negativo, então há uma queda do PIB. Ou estagnação, ou o pior dos mundos, que é uma estagflação, que chama. Inflação com queda do ritmo econômico. O que é possível? Mas nós acreditamos que já, por exemplo, 2018, 2019, talvez final de 2017, que já haja um crescimento. E outra, voltando, nós temos que traçar metas assim realistas, sim, mas também otimistas. Nós não podemos falar assim, se é assim, então nós não vamos crescer, vamos trabalhar com... Nós temos que trabalhar, a meta é para ser buscada, e para isso houve um comprometimento de todas as secretarias. Também é um contrato de gestão. Que ocorre. Exato. Deputado, o que falar de uma das críticas colocadas naquela reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que falta, no caso, a regionalização. O Estado é rico? Sim, mas é um Estado muito desigual. Como levar a renda, o emprego, a geração de bons negócios em todos os cantos do Estado e não só nas regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas? Como dividir o bolo de maneira equânime? Exato. Primeiro, assim, o desenvolvimento, ele é um processo quantitativo, então aumenta quantidades, mas é um processo também qualitativo, então ele não é só crescimento, e ele deve ser local, integrado e sustentável. Ou seja, o crescimento, então o Estado de São Paulo, aí falávamos assim, São Paulo, a economia corresponde a 2 Argentinas. Não é, o que importa é que Borá, que é o menor município do Estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo, tem que sentir esse desenvolvimento no local. Borá com menos de 1.000 habitantes? Menos de 1.000 Cabe habitantes. Num prédio em São Paulo? Num prédio em São Paulo. Então aí como que se consegue isso? Você falou a regionalização, aí se consegue através da integração. Então, no você fazer esse desenvolvimento, seria para todos, levando os programas, por exemplo, só o governo do Estado de São Paulo atua com cidades menores de 20.000 habitantes, no caso da habitação. Sim. O fato de você, por exemplo, no você dar educação de qualidade, você está elevando a qualidade de vida daquela população. O fato de você realizar, de você disponibilizar crédito, por exemplo, para a região do Vale do Ribeira, você está promovendo o desenvolvimento daquela região. Aí entra um indicador importantíssimo, que foi criado aqui nessa Assembleia, mais uma vez lembrando o presidente Sidney Beraldo e o secretário Marcos Monteiro, que é o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Ele trata de regiões, sobre 3 aspectos: saúde, educação e riqueza. Então, essa riqueza, é interessante que as regiões como mais desenvolvidas em saúde e educação não são as mais ricas. Sim. Então, talvez o segredo é exatamente otimizar, e a integração ela ocorre através desses programas, que não podem ser feitos isolados. Então, eu acredito que foi plenamente atendido. Agora, talvez o grande ganho também, é uma sugestão que eu fiz nas reuniões e continuo fazendo, da Assembleia poder acompanhar ano a ano. Sim. E fazer a análise da efetividade. Não uma prestação de contas também, porque eu vou lá, ouço a população e eu tenho aqui em mãos um relatório final da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que trata das audiências públicas, a vontade popular. Já para 2016. Para 2016, mas como fica, por exemplo, carimbar recursos para aquela região, para aquele agrupamento de cidades? Isso é possível? É possível. Veja, por exemplo, uma das propostas do que foram colhidas nas cidades, você acompanhou todas as audiências. Uma das propostas é exatamente a melhoria dos serviços do IANSP, por exemplo. No você melhorar os serviços do IANSP, você está melhorando a saúde do servidor público e, consequentemente, você está melhorando também o atendimento, está melhorando a qualidade do serviço. Essa e a ação quando se faz, você acompanhou as audiências que nós acompanhamos, e o presidente Bragato acompanhou praticamente todas, que é importante. Quando as sugestões
não são só sugestões para o orçamento. Essa que ficou a marca, mas elas são sugestões de políticas públicas. Sim. Então, os deputados que vão, eles chegam lá, eles ouvem, às vezes não é matéria orçamentária, mas o que faz? Ele transforma numa política de desenvolvimento socioeconômico, ambiental. As pessoas entendem isso, que muitas vezes trazem as suas demandas, eu digo isso, uma demanda de habitação, por exemplo. Por exemplo. O cidadão não quer saber se quem vai dar a casa é o prefeito, se é o governador, se é o governo federal, Exato, Minha Casa Minha Vida. Ele precisa da casa e muitas vezes se inscreve em 3 programas diferentes, esperando um plano de habitação ou de financiamento ou de subsídio. Como fica, por exemplo, essa demanda que muitas vezes é replicada e até artificial? Correto. Essa aí, daí a análise, tem que ter uma análise científica também, não só a análise do vamos, porque como o recurso é limitado, que há necessidade de você adequar para você tornar a efetividade, ela deve ser buscada nesse sentido. Você obter o maior ganho social com o menor volume de recursos. Essa é a marca fundamental e eu diria que é a marca dos próximos orçamentos todos. Muito se fala do cobertor curto, o deputado está cansado de ouvir. O deputado Orlando Bolsoni, não só como relator da matéria do PPA, mas nas suas andanças pelo Estado, ele ouve a história do cobertor curto. Não há orçamento para todas as demandas que são colocadas. Só lembrando, a maior fatia do orçamento fica com a educação. Exato. São 40 bilhões aqui no Estado de São Paulo. 40 bilhões. Mais 20 bilhões para a segurança pública, 24 em se tratando de segurança pública e administração penitenciária. Como tirar recursos de um setor e colocar em outro, deputado? Daí, mais uma vez, o priorizar. Daí a importância de um PPA dessa característica, que é um PPA que busca trabalhar de forma integrada. Às vezes, aquela ação que vamos fazer na educação, ela vai dar impacto depois no médio, daí é um plano estratégico, o PPA. No médio prazo, ela vai dar ação, vai dar resultado no próprio administração penitenciária, reduzindo o número de pessoas que vão... E aí são políticas cruzadas, não são? Daí elas têm que ser não só cruzadas, mas mais que isso, ser integradas. Integradas. Então, haver uma integração para poder atingir o objetivo. 2 minutos para encerrar essa nossa conversa, deputado Orlando Bolsoni. O que falar também de uma crítica feita, inclusive por alguns deputados, que o orçamento é uma caixa preta, vem fechada do planejamento e pouco acessível. E muitos dizem que há pouca possibilidade de remanejamento, diferentemente do orçamento da União, que tem a DRU, né, a desvinculação das receitas, ou seja, que dá mobilidade para os gastos. Aqui em São Paulo é verba carimbada. Como se mexe? Como é possível mexer no orçamento? Primeiro, a metodologia é a mesma, porque a lei, veja que é uma das leis das leis perenes, a lei 6.420, ela foi feita sob inspiração do saudoso ministro, talvez o maior economista brasileiro de todos os tempos, Celso Furtado. Ela foi feita desde 64, ela perdoa. Então, na realidade, a metodologia é a mesma. O modelo, por exemplo, nós podemos fazer São Paulo, eu diria que está muito à frente, visto que nós não temos uma só conta do governador para ser analisado, sempre nós analisamos no ano seguinte. Ano a ano, Eu tive a honra de relatar, por exemplo, 2012. Por exemplo, e a União, nós temos perto de 20 anos que não são analisados e agora que houve um processo acelerado, inclusive. Que acelerou, correto? Então, esse modelo, ele vai desmistificar. Nós, na Assembleia, cabe a nós levarmos as nossas bases, as universidades, as escolas aos municípios, levar esse conceito... Radicalizando a transparência. Radicalizando a transparência, e aí é uma metodologia que é importante, que é a metodologia assim, os objetivos têm que ser específicos, então bem específicos para ficar claro para quem vê, ele tem que ser mensurável, tem que ser fácil de ser oferido, tem que ser atingível, não adianta fazer, uma meta, por exemplo, uma meta, o Estado de São Paulo vai ser como um país o mais desenvolvido do mundo. Relevante, tem que ter significado e ele tem que ser temporal. Então, ele não pode deixar assim, vou melhorar para quando. Então, isso vai possibilitar, se nós persistirmos na metodologia, nós divulgarmos e depois, por exemplo, no ano de 2018, de 2017, nós estarmos analisando aqui
analisando assim, elas foram efetivos os gastos, ou seja, eles deram resultado social, eles possibilitaram a integração, eles possibilitaram o desenvolvimento econômico e ambiental do Estado de São Paulo, aí sim eles foram efetivos. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, é sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado. É uma honra que eu aprendo sempre, porque eu sou instigado por você e a forma competente como você estuda todos esses temas. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.